Esse tema da valorização por tempo de magistratura, isso foi um tema tratado no ano retrasado, em 2022, ele chegou a ser pautado no Senado. Naquele momento houve um apelo da transição de governo do presidente Lula para que se aguardasse a assunção do novo governo para poder dialogarmos em relação a isso. Passou todo o ano de 2023, eu considero que essa proposta é uma proposta muito importante. Eu tenho vários elementos, argumentos, dados em relação à natureza dela. O fato de estar limitada ao orçamento dos próprios órgãos, o fato de se aplicar carreiras que têm especificidades muito consideráveis, vedações constitucionais muito graves. Ao longo do tempo nós fizemos reforma da Previdência, lei de abuso de autoridade, o projeto de lei do extrateto que acaba com os supersalários, já aprovado nas duas casas, faltando agora a apreciação do trabalho feito pela Câmara, agora no Senado Federal. Então, o que nós precisamos é dar condições para a magistratura e para o Ministério Público de ter uma estruturação de carreira. E a economia do projeto de lei do fim dos supersalários é uma economia superior ao que é o incremento de gasto dentro do orçamento para a estruturação dessas carreiras. Todos nós, quando fazemos um apelo ao Judiciário e ao Ministério Público, que juntamente com as polícias são os responsáveis, por exemplo, para combater criminalidade organizada, que é algo que tem assustado todos nós brasileiros. Quando nós fazemos essa exigência, é muito importante que tenha nessa ponta pessoas estimuladas, pessoas valorizadas, com independência. Eles têm vedações que nós todos não temos, que são vedações de exercer exclusivamente aquela atividade. Então, ela tem uma razão de ser. Houve um alargamento do rol de carreiras pelo relator, o senador Eduardo Gomes, e na Comissão de Constituição e Justiça. Esse alargamento que é objeto de discussão nesse momento, e nós vamos ter toda a responsabilidade de dialogar com o Poder Executivo, já que se estende no trabalho feito pela CCJ a carreiras que estão vinculadas ao Executivo, que o Executivo participe do debate, que haja o dimensionamento do custo disso. Mas o cerne do que é a proposta de emenda à Constituição, ela tem uma razão de ser, que são esses elementos que eu estou aqui dizendo para vocês, e no final das contas será algo muito importante para garantir que essas carreiras não tenham pessoas que não sejam vocacionadas, que quem esteja nessas carreiras não queira sair, que quem esteja nos bancos de escola, de faculdade de direito, queiram seguir essa carreira com independência, com imparcialidade, pessoas incorruptíveis. É isso que nós queremos como sociedade. Para isso nós precisamos ter essa valorização e essa estruturação de carreira. Não tem cabimento, ao final de uma carreira de um juiz, ele perceber uma remuneração menor do que na sua entrada, e essa é a realidade de hoje. E o orçamento é o orçamento do próprio Poder Judiciário. Eles têm já um orçamento definido e aí vão aplicar prioritariamente para essa estruturação. O nosso projeto de déficit fiscal zero, de equilíbrio das contas públicas, não é afetado com a priorização, no âmbito de um orçamento já pré-definido, de estruturação de carreiras, ao invés, por exemplo, de construção de prédios de fórum, por exemplo. Então, é algo muito sustentável, algo equilibrado, que vem sendo estudado ao longo de muitos anos e que nós propusemos. E agora o alargamento, evidentemente, merece novos estudos, merece envolver o Poder Executivo, que agora está envolvido, para a gente poder ter a melhor decisão possível. Há um compromisso meu como presidente do Senado e do Congresso Nacional, a estruturação das carreiras do Judiciário e do Ministério Público, com a valorização por tempo de magistratura em função da dedicação exclusivíssima que eles têm, só será promulgada na eventualidade de apreciação e aprovação pelo Senado e Câmara se houver aprovação do projeto de lei que define as verbas indenizatórias e que acaba com os supersalários no Brasil. Essas notícias que vocês dão com muita propriedade, que são realidade, de contra-cheques de 400 mil, 300 mil, 500 mil reais para um só servidor, isso acaba com o projeto de lei que nós estamos na iminência de votar, e a promulgação da estruturação das carreiras através da emenda constitucional só se daria, na eventualidade de aprovação, com a aprovação desse projeto de lei. Seriam as duas coisas juntas, como uma proposta do Parlamento brasileiro, para que haja equilíbrio, não haja supersalários, haja valorização sustentável dessas carreiras que têm especificidades e que precisam ser tratadas em razão de suas especificidades, mas sem os exageros que hoje nós vivenciamos, com penduricalhos, com auxílios que são criados nos tribunais e que são vedados por esse projeto de lei. Então as duas coisas, uma só acontecerá com a outra. Esse é um compromisso que eu fiz aos senadores, é um compromisso público que eu fiz, em razão da responsabilidade que nós temos de poder ter um judiciário forte e valorizado, um Ministério
público forte e valorizado, sem excessos, sem supersalários, sem privilégios, mas com estruturação de carreira que faça ser carreiras minimamente atrativas.